Vamos, por favor, abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos de 12 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Eu vou ler e peço a você que, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Está escrito assim: palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo juntos aqui, por tudo o que já temos ouvido aqui, Senhor, neste lugar. E mais uma vez nos colocamos na dependência do Senhor, sob o poder do Teu Espírito, ó Pai, suplicando que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, ministre, Senhor, a nós e nos dê, Senhor, encorajamento, Senhor, e disposição, Senhor, para trilhar o caminho que o Senhor quer que a Tua igreja ande neste mundo aqui. É nosso desejo e o fazemos esse pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu devo falar aqui com os irmãos a respeito da pregação, a ação do Espírito Santo na pregação da palavra de Deus. E, de fato, o tema pregação é um tema que deve sempre ser lembrado e debatido pela igreja. A pregação, que é esse expediente usado por Deus para falar à sua igreja e ao mundo, deve ser tratado com muito respeito. Tiago, ele diz no capítulo 3 da sua carta, que a pregação, o ensino da palavra é algo tão sério, tão importante, que muitos não deveriam se tornar pregadores ou mestres. Ele vai dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Então, o pregador, aquele que fala, aquele que vai ensinar a palavra de Deus, ele tem que abrir a sua boca, ele tem que falar, e por isso ele recebe juízo, porque Tiago vai dizer também que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, este é perfeito varão. Logo, aquele que vai falar, aquele que vai ministrar a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, que tem como objetivo falar, abrir a sua boca, corre um risco muito grande de tropeçar, porque ele tem que falar. E ao falar, quem não tropeça no falar é um perfeito varão. Então, por essa palavra de Tiago, por esse entendimento dele, nós podemos concluir que os pregadores fiéis têm sido sempre minoria. Se ele disse para a igreja que muitos não deveriam se tornar mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo, nós podemos concluir que os pregadores fiéis não são muitos, eles são poucos. Já que o autor bíblico nos diz para que não sejamos muitos de nós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Então, isso faz-nos entender que a pregação é um assunto muito sério. Meus irmãos, o púlpito da igreja não é um lugar por onde qualquer um pode passar. O púlpito da igreja é um lugar muito sério. Uma vez um professor meu disse a mim, na época do seminário, ele disse: Clodoaldo, você passa 10 anos edificando algo, ensinando algo à igreja, se você abre o púlpito para qualquer um, em 10 minutos de palavra ele é capaz de destruir aquilo que você, pelo poder do Espírito de Deus, pela obra de Deus, levou 10 anos para ser construído. Em 10 minutos alguém chega e põe tudo aquilo abaixo.
Por isso a pregação da palavra de Deus deve ser tratada com muito respeito, com muito cuidado nas nossas igrejas. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Ele disse que quando ele deixou Timóteo na igreja de Éfeso, ele disse isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, quando ele deixou Timóteo lá, ele rogou a Timóteo para que ficasse lá, a fim de admoestar a alguns homens que não ensinassem naquela igreja uma outra doutrina. Pelo contrário, na igreja deveria ser continuado a ser ensinado a doutrina dos apóstolos, e não uma outra doutrina. A Tito, ele diz que ele deixou Tito em Creta, a fim de que admoestasse alguns homens insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. E ele diz que estes homens andavam ensinando coisas, e ele diz, é preciso fazê-los calar, porque andam ensinando coisas, pervertendo casas inteiras. E eles estão movidos por torpe ganância. Então é preciso fazê-los calar. E Paulo ordena a Tito que repreendesse severamente estes homens a que fossem sadios na fé. E Paulo dá um caminho para Tito, então, cuidar da igreja. Ele disse, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo disse para Tito que o combate à falsa doutrina viria por meio de uma atividade forte, um púlpito sólido, um púlpito consistente, de onde se ouvisse a sã doutrina. Um meio de calar a falsa doutrina é um púlpito centrado na doutrina dos apóstolos, a sã doutrina. Do púlpito deve emanar, deve jorrar a sã doutrina da palavra de Deus, para que não haja espaço para a falsa doutrina. Então ele disse para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, Tito capítulo 1. Isso seria o meio de fazer com que dentro da igreja o falso ensino fosse calado, fosse aquietado, e a igreja ficaria então protegida e aprenderia a discernir a verdade do erro. John MacArthur disse, irmãos, uma das lições mais nítidas que aprendemos da história da igreja é que a sólida pregação bíblica é absolutamente essencial à saúde e à vitalidade da igreja. Desde o nascimento da igreja no Novo Testamento até hoje, toda a fase significativa de avivamento, reforma e expansão missionária autêntica ou de crescimento vigoroso foi também uma era de pregação bíblica. Lloyd Jones disse, no seu livro Pregação e Pregadores, que a tarefa principal do ministro é a pregação. E ele disse que não hesitaria em afirmar que a maior necessidade da igreja, em sua época, era a pregação autêntica. E ainda acrescentou ser a maior necessidade do mundo. O mundo precisa de pregação. A igreja precisa de pregação, porque a pregação é a vontade de Deus para a sua igreja. É a vontade de Deus sendo proclamada, sendo anunciada. Por isso que Paulo, quando, o texto que foi citado pelo pastor Josafá, que há alguns instantes, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A pregação é uma loucura. E é por isso que o mesmo apóstolo diz, nós somos loucos por amor a Cristo. Pregar, esse método que Deus nos deu, é uma loucura. Hoje que nós, sabe o que é pregação? Um fala e um ouve, ou outros ouvem. É um falando e os outros ouvindo. E esse método tem sido realmente considerado na nossa época uma loucura. Hoje não se usa mais isso, né? De uma pessoa falando e as outras ouvindo. Hoje todo mundo tem que participar, todo mundo tem que dar sua opinião, tem que dividir conhecimento mútuo, né? Não que a igreja não possa em algum momento usar isso numa classe de escola bíblica dominical para usar esse método interativo, mas a pregação bíblica é um falando em nome do Senhor e o outro ou os outros ouvindo. Isso é a pregação. Esse é o método de Deus. Então a verdadeira pregação é a atuação do Espírito Santo. Por isso também Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele disse que a pregação dele também, citado pelo pastor Josafá, o senhor citou todos os meus textos aqui, também citado pelo pastor Josafá, ou pelo Espírito Santo de Deus, ele está lembrando você de novo agora. O apóstolo Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação entre vós não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder,
A pregação não é a demonstração da sabedoria de um homem, não é a capacidade de um homem. A pregação é a demonstração da sabedoria de Deus, no poder do Espírito de Deus, por meio de um homem, mas não é do homem. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 3 a 5, que nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa sabedoria vem de Deus, o qual nos habilitou para o ministério da reconciliação. Nós não somos capazes de pensar. É uma ação do Espírito de Deus, o poder de Deus, por meio de um homem, mas não é a sabedoria de um homem, não é a ação de um homem. Lloyd Jones também disse, se não há poder, não há pregação. A pregação verdadeira, então, é autêntica, ela é obra do Espírito Santo. E se há um expediente em que a ação do Espírito Santo fica evidente, é a pregação verdadeira, pura e simples da palavra de Deus. Por isso é que Jesus disse que uma das tarefas importantes do Espírito na vida dos apóstolos, aqui em João capítulo 16, era conduzir os apóstolos. E nessa passagem aqui, o Senhor Jesus está pregando o seu último sermão para os seus discípulos. Ele os reuniu no cenáculo. No Evangelho de João, esse sermão vai do capítulo 13 e termina com a oração sacerdotal, a oração intercessória do Senhor Jesus no capítulo 17. E ele está falando ali, eu gosto, aqueles que têm a Bíblia, cujas palavras de Jesus aparecem em vermelho, vai ver que esses capítulos todos estão em vermelho, que é só o Senhor Jesus que está falando ali. Do capítulo 13 até o capítulo 17. São só palavras dele. E então ele está falando aqui, ele está ensinando a doutrina do Espírito Santo, ele está preparando os seus discípulos para a sua partida, e ele vai dar esse grande ensino sobre esta pessoa da Trindade, o Espírito Santo. No capítulo 14, ele vai dizer a eles que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador, e essa palavra outro significa outro de mesma essência, outro igual a ele, outro nem inferior e nem superior a ele. E esse Consolador, que o mundo não podia receber, porque não o vê nem o conhece, ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no capítulo 14, versículo 26, ele diz que esse Consolador, que ele enviaria em seu nome, ele ensinaria aos seus discípulos todas as coisas, e os faria lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus havia ensinado. No capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer que esse Consolador enviado por ele, daria testemunho dele. E vós também, ele diz, testemunhareis a meu respeito. Veja, o Espírito Santo testemunharia e os discípulos também testemunhariam. Então, o que nós aprendemos? Que a obra que a igreja faz tem que ser em concordância com aquilo que o Espírito de Deus faz. Ele testemunharia, então a igreja testemunharia também, os discípulos testemunhariam também. No capítulo 15, quando chega aqui no capítulo 16, capítulo 16, perdão, ele vai falar o que o Espírito Santo faria neles, quando o Espírito viesse, quando o poder do Espírito descesse sobre eles. E estes homens, meus irmãos, seriam pregadores. Marcos termina o seu evangelho, lá no capítulo 16 de Marcos, versículo 20, dizendo que quando o Senhor Jesus se despediu deles, eles foram e pregaram por toda parte o evangelho, cooperando Deus com eles, por meio dos sinais que se faziam. Então eles se tornariam pregadores. Eles seriam os pregadores pelos quais o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo seria demonstrado. Ainda que haja, irmãos, uma aplicação somente àqueles homens, somente aos apóstolos, e é bom que haja mesmo uma aplicação só a eles seriam aqueles que inclusive escreveriam a palavra de Deus, que terminariam a Escritura, seriam um instrumento de Deus para terminar a Escritura. Então é óbvio que há uma aplicação aqui somente a eles. Aqueles hoje que reivindicam o direito de serem apóstolos, não entendem isso aqui, porque aqui inclusive estava dito para aqueles homens que algumas pessoas iriam matá-los, julgando com isso prestar serviço a Deus. Você quer ser apóstolo? Fazia parte do apostolado deles. E o Senhor Jesus disse para eles, você imagina, eu ouvindo essa promessa do Senhor, sabe o que vai acontecer com você? Algumas pessoas vão pegar você e vão matar você e vão julgar com isso estar prestando serviço a Deus. Engraçado, isso aqui ninguém inclui no direito de ser apóstolo, né? Ninguém fala disso aqui, não é?
aqueles que reivindicam para si o apostolado nos dias de hoje. Por isso é que a ênfase do Senhor aqui, a aplicação aqui é a eles. Mas a ação do Espírito Santo, ela tem uma aplicação também à igreja hoje. O que o Espírito Santo fez por meio da pregação deles, não só pela pregação, mas levando eles, especialmente, a escrever a palavra, obviamente isso terminou com os apóstolos. Mas a ação do Espírito, na pregação nos dias de hoje, ela está exemplificada nestas palavras do Senhor Jesus aqui. E aqui, irmãos, nós vemos que a pregação conduzida pelo Espírito Santo possui um caráter peculiar. A pregação conduzida pelo Espírito Santo possui um caráter peculiar. Como é a pregação conduzida pelo Espírito Santo? Como o Espírito Santo age por meio dela? O que essa pregação realiza? O que o Espírito Santo realiza por meio dela? Primeiro, irmãos, a pregação conduzida pelo Espírito Santo, ela expõe toda a verdade. No versículo 13, o Senhor Jesus diz, João capítulo 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Irmãos, o Espírito Santo é chamado por Jesus, nos capítulos 14, 15 e 16 de João, principalmente de o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. 3 vezes o Senhor se referiu a ele desta forma, ele é o Espírito da verdade. Então o trabalho do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na pregação é expor toda a verdade. A palavra toda aqui é importante. Não é apenas parte da verdade, mas sim toda a verdade. A pregação conduzida pelo Espírito Santo não omite nada da palavra de Deus. Ela fala tudo o que está na palavra de Deus. Sabe por que isso é importante? Porque há uma tendência no nosso coração de crer parcialmente. O nosso coração ele é seletivo. Ele quer escolher da palavra de Deus o que nós vamos crer e o que nós não vamos crer. Lembra quando Jesus encontra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Um deles chamado Cleopas. E aí o Senhor Jesus diz para eles, o que vindes conversando pelo caminho? O que vos preocupa? E o texto diz lá em Lucas capítulo 24 que eles pararam entristecidos. E aí olharam para Jesus e disseram assim, só você que está desinformado? Você não tem internet, você não lê jornal, só você que não está sabendo dos últimos acontecimentos lá em Jerusalém, a respeito de Jesus, o homem que fez tantas coisas, e nós achávamos que ele era o Cristo, mas foi morto, foi crucificado, e já é este o 3º dia. Algumas mulheres até foram no túmulo, disseram terem tido uma visão, e o anjo disse que ele havia ressuscitado, e 2 dos nossos foram lá no túmulo, e de fato ele não estava lá, mas viram mesmo, não o viram. Lembra disso? Aí o Senhor Jesus disse para eles, ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram. O problema deles é que eles criam, mas não em tudo. Na teologia deles, no escopo da teologia deles, não cabia um Cristo que morreria e ao 3º dia ressuscitaria. E Jesus disse, não convinha, pois, que o Cristo padecesse e fosse recebido na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Porque o Espírito Santo trabalha com todas as Escrituras. Ele expõe tudo. É por isso que você vê confusão hoje. Que as pessoas creem parte, mas parte elas não creem. Elas selecionam o que elas querem crer. Na verdade, nosso coração enganoso, ele nos conduz a crer somente aquilo que é conveniente para nós. Eu acho interessante que o Senhor Jesus resolveu esse problema com um sermão expositivo. Começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O problema deles não era crer. O problema deles era crer em tudo. Crer em tudo. Então a pregação conduzida pelo Espírito Santo apresenta toda a Escritura, toda a palavra. Ele vai orar mais adiante aqui pelos seus discípulos e por nós também, porque ele roga não somente por eles, mas por aqueles que haveriam de crer por intermédio da palavra. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito conduz a pregação verdadeira para a Bíblia inteira, para a verdade toda.
Um púlpito cheio do Espírito Santo é um púlpito com a Bíblia aberta. Um púlpito cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é a perda de tempo ouvindo experiências pessoais de um pregador. Um púlpito cheio do Espírito Santo não é conduzido pelos assuntos da moda, os assuntos do momento. Ele não é direcionado nem pelos interesses da congregação. O que vocês querem ouvir hoje? Eu vou fazer uma pesquisa para ver o que vocês querem ouvir. Irmãos, se a gente faz essa pesquisa na igreja, o que vocês querem ouvir? Os assuntos serão todos impessoais, sabe? Porque ninguém quer se comprometer com nada. Vamos discutir assunto tal, vamos discutir, as pessoas não querem se comprometer. Por isso um púlpito cheio do Espírito Santo, ele é direcionado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que determina o assunto da pregação, não os interesses da congregação, porque o Espírito de Deus usa o que é realmente a necessidade de toda a alma, a palavra de Deus. Por isso o Salmo 19, versículo 7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A sua necessidade, meu irmão, a minha, é ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Nós não precisamos perder tempo com os modismos do evangelicalismo moderno. Nós precisamos de pregação, e pregação da palavra de Deus, pregação da verdade, porque a pregação da verdade é a pregação sobre o próprio Senhor Jesus. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 17, como foi dito, ele disse que a palavra dele é a verdade, e a igreja é responsável por defender e proteger a verdade. Porque Paulo, quando ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Olha o que tem que acontecer na igreja. Como se deve proceder na igreja. A casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sabe onde você vai ouvir a verdade? Se a verdade não for dita na igreja, você não vai ouvir em lugar nenhum. Fora da igreja do Senhor Jesus Cristo, só se fala mentiras. Mentiras e mentiras e mentiras. Por isso o apóstolo Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Então o Espírito da verdade usa a igreja. O púlpito da igreja dele. Para que a verdade seja dita. Então a pregação verdadeira é a exposição da verdade em um mundo de mentiras. Meus irmãos, nós vivemos num mundo rodeado de mentiras, e estão tentando nos empurrá-las o tempo todo, e muitos crentes ingênuos não percebem a mentira. Há uma mentira sendo anunciada sutilmente em muitos púlpitos, e o pastor Zafá falou também aqui, pastor. Sabe qual é a mentira? Nós somos pecadores, mas não somos tanto. Estão tentando eliminar a palavra pecado do nosso vocabulário. Estão dizendo que uma pregação que se fique falando de pecado, é uma pregação fora de moda, ultrapassada, retrógrada. Então a nossa cultura é uma cultura rodeada por essas mentiras, e muitas vezes essas mentiras sobem ao púlpito, e são ditas do púlpito. Somos pecadores, mas não somos tanto. A bondade no homem. E aí soma-se a isso os programas de TV, os programas de televisão, que os crentes gostam muitas vezes de assistir, e os crentes ficam vendo lá, e aquela pessoa vai lá e faz uma grande demonstração de bondade para uma pessoa carente, e aí os crentes assistem aquilo lá, e a pessoa vai lá e chorando, e faz aquilo, toca aquela musiquinha de fundo, só falta apelo, pessoal. Toca a musiquinha de fundo, e aí os crentes assistem aquilo lá e falam: puxa, esse camarada aí, viu? É bom, hein? Se tivesse mais gente no mundo como ele, o mundo seria melhor. Sabe o que é aquilo? Aquilo é de Satanás. Porque aquilo está tentando dizer-nos que é possível haver uma pessoa boa sem Deus. Que o homem pode ser bom por si mesmo, sem Deus. Essa mensagem está sendo pregada na sala da sua casa. Mas os crentes ingênuos, eles não percebem. E eles acham que é isso mesmo. E eles até falam assim: camarada, rapaz, só falta ser crente, porque ele tem tudo de crente. Só falta ser crente. Irmãos,
Quando o jovem rico aproximou-se de Jesus e ele disse, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus foi categórico com ele, Jesus disse, por que me chamas bom? Bom só há um, e é Deus que está nos céus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de mudança ou variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Então a Bíblia diz para nós que só Deus é bom. E diz que o homem é mau, porque a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra. E todas as intenções e propósitos do seu coração eram continuamente maus. Deus disse em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então a Bíblia é categórica, Deus é bom e o homem é mau, mas há uma mensagem sutil sendo pregada, irmãos, mentindo, dizendo que o homem pode ser bom, e muitos púlpitos estão nos dizendo, ao invés de nos dizer que somos pecadores, nos lembrar disso, para que nós dependamos da graça de Deus, para que agradeçamos a Ele pela tão grande salvação que Ele nos deu. Como diz Hebreus, a salvação é grande. Se eu não sou tão pecador, se a salvação é pequena. Por isso que tem gente que fala assim, Deus me deu uma salvada. Como se fosse coisa comum assim. A salvação é grande. Por que ela é grande? Porque eu sou muito pecador. Se eu fosse pecadorzinho, salvaçãozinha. Mas como eu sou muito pecador, a salvação é grande, é grande. Mas essa é uma mentira, e por isso estão dizendo para nós que nós somos legais e que nós precisamos amar a nós mesmos. Isso é uma outra mentira. A Bíblia nunca diz que eu tenho que me amar. Deus nunca diz que eu tenho que gostar de mim mesmo. Albert Muller escreveu, ele disse, o apetite por pregação séria quase desapareceu entre muitos cristãos, que se contentam em ter suas fascinações por si mesmos encorajadas a partir do púlpito. Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos a Ele. Isso é a verdade. E a palavra negar a nós mesmos significa não estar associado com. Sabe o que Jesus está dizendo? Não esteja associado com você mesmo. Parece estranho, né? Mas o que o Senhor Jesus disse não queira ter você em sua companhia. Parece uma crise existencial, né? Mas é isso que ele disse. Não queira ter você. Sabe o que ele está dizendo? Não confie em você mesmo. Como diz em Provérbios capítulo 3, filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos. É isso que o Senhor Jesus diz, negue-se a si mesmo. Quando o Senhor terminou toda aquela obra que Ele fez na vida de Jó, que nós conhecemos tão bem, né? Tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Jó. Aí quando chega lá no capítulo 42, versículo 5, a gente lembra aquilo que Jó disse, não lembra? Antes eu te conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Mas você lembra o que ele diz no 6? Jó, ele diz assim, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele conheceu tanto Deus, que a ele só restou se abominar. Se Jó vivesse hoje, irmãos, o que ia ter de gente aconselhando Jó? Mas Jó, não se trate assim, Jó. Tenha compaixão de si mesmo. Lembra o que Pedro disse para o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse que ia para a cruz? Uma mensagem humanista. Tenha compaixão de si mesmo. Você não é tão ruim assim, Jó. Que isso, rapaz? Não pegue tão pesado consigo mesmo. Mas Jó, quando ele conheceu a Deus mais do que ele conhecia no começo, ele também conheceu mais a si mesmo do que ele conhecia no começo. E aí ele disse, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, a pregação sobre o poder do Espírito Santo vai sempre nos lembrar do que somos. Por isso que ele diz aqui no capítulo 16, a partir do versículo 8, que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Uma das funções do Espírito Santo é o convencimento do pecado. Portanto, uma pregação cheia do Espírito Santo não pode ficar sem a palavra pecado. Não pode ficar sem nos lembrar o que somos. Essa é a ação do Espírito Santo. E a necessidade, irmãos, de sermos convencidos do pecado precisa ser contínua na nossa vida. Esse é o processo de santificação. Agora, como é que se prega toda a verdade? Se o Espírito Santo conduz a toda a verdade.
O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, no versículo 20, ele, quando está fazendo um relatório do seu ministério entre os efésios, ele diz assim, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de fazê-la publicamente também de casa em casa. Eu estou com a minha consciência tranquila porque eu falei tudo para vocês. E no versículo 27 ele vai dizer, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Como é que o apóstolo Paulo pôde chegar a essa conclusão? Que ele falou tudo. Irmãos, uma pregação sensível ao Espírito Santo vai anunciar toda a verdade. Toda a verdade. E aí nós temos que entender que para pregar toda a verdade, a pregação expositiva é o método de expor toda a verdade. Mais uma vez, citando Albert Muller, ele diz, quero argumentar que a pregação central à adoração cristã é a pregação expositiva. E aí ele disse uma frase que não é confortável para muitos nos nossos dias. Ele disse, de fato, creio que a única forma de pregação cristã autêntica é a pregação expositiva. A pregação expositiva nos faz, irmãos, estarmos associados à obra do Espírito Santo. Ela não nos deixa crer e nem anunciar parcialmente a verdade, mas somente toda ela. Se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, nenhum assunto da Escritura será omitido por nós, pois nós seremos guiados a toda a verdade. Não pregaremos só os assuntos mais populares da Bíblia, mas pregaremos tudo em todo o tempo. Conheço pastores, para citar um exemplo para os irmãos, que eles dizem que não têm, não se sentem animados em pregar, por exemplo, sobre a segurança da salvação. Porque eles dizem que têm medo de pregar esse assunto e os irmãos começarem a debandar no pecado, já que o crente não perde a salvação, deixa para lá então, vamos viver, vamos cair na balada, vamos sair para o carnaval, já que a minha salvação está segura e ela não depende do que eu faço. Então eles ficam com medo desse efeito colateral e não ensinam a verdade. Mas eu ainda não vi um crente que entende que ele está seguro, que não queira viver agradecendo o Pai todo dia porque ele não vai perder sua salvação. Eu ainda não vi um crente que entende profundamente que ele nunca vai perder a sua salvação e ele não queira viver para a glória do Deus que o salvou todo dia. Esse é o efeito de ensinar toda a verdade. E aí o apóstolo João diz que se alguém sai do nosso meio, sai porque nunca foi de nós. A gente não tem que ter medo das pessoas ir embora. Aliás, eu gosto de Jesus. Alguém disse que se Jesus fosse frequentar muitos desses cursinhos de evangelismo que tem hoje, ele seria reprovado. Porque Jesus, de uma certa forma, pregava para as pessoas ir embora. Jesus fez apelo, irmãos. O único apelo que ele fez foi para perguntar se o povo não queria ir embora. Ele terminou a mensagem dele em João capítulo 6 e ele disse, vocês não querem ir embora? Já viu apelo ao contrário? Se não comerdes da minha carne e não beber do meu sangue, não tendes vida em vós. Aí as pessoas disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E um a um começaram a ir embora. Sobrou 12. Ele olhou para os 12 e falou, vocês não querem também? E aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tendes as palavras de vida eterna e temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando você prega toda a verdade, irmãos, fica quem é dele. Permanece quem é dele. Quem não é dele vai embora. Por isso que a gente não prega para encher a igreja. A pregação conduzida pelo Espírito Santo é toda a verdade. Irmãos, segundo aspecto da pregação do Espírito Santo, segunda ação do Espírito Santo na pregação, ela exalta a Cristo. Veja o versículo 14, o Senhor Jesus disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Jesus disse que a pregação conduzida pelo Espírito Santo tem como pessoa central o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo exalta a Cristo. John MacArthur disse, quando ele esteve aqui no Brasil pregando em 1995, que uma das marcas de uma igreja imatura é o fato dela falar demais do Espírito Santo. Quando se fala demais do Espírito Santo, demonstra a imaturidade da igreja, porque o Espírito Santo veio exaltar a Cristo.
E o próprio Senhor Jesus diz aqui, Ele me glorificará, porque há de falar, porque há de receber do que é meu, e há de anunciar e falar do que é meu. A pessoa do Espírito Santo exalta o Filho, porque o Espírito Santo não vai agir independente do Pai ou independente do Filho. Ele vai dizer no versículo 13 que quando ele viesse, ele não falaria por si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido e anunciaria as coisas que haveriam de vir. No versículo 13. Então ele está dizendo que o Espírito não age independente do Pai ou independente do Filho. Esse é o caráter da Trindade, assim como o próprio Senhor Jesus não agiu independente do Pai e nem independente do Filho. Em João capítulo 6, versículo 38, ele diz, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E lá em Lucas capítulo 4, irmãos, versículo 17 e 18, eu acho, ele explicando Isaías 61, versículos 1 e 2, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me enviou a evangelizar aos pobres, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e liberdade aos oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, o Espírito do Senhor me levou a fazer isso. Então o próprio Senhor Jesus não agiu independente do Pai, e não agiu independente do Filho. Do Espírito. E o Espírito também não agiria independente do Pai e nem independente do Filho. Isso é demonstrado, o desejo de Deus de exaltar o Filho no monte lá da transfiguração, Mateus capítulo 17, quando ele pega Pedro, João e Tiago, leva com ele lá para o monte, e os três veem Jesus resplandecente como um sol, e as suas vestes brancas, reluzentes, e eles vêm conversando com o Senhor Jesus. Moisés e Elias, e Pedro quer fazer uma tenda lá. Pedro também não queria mais nada, né? Ele queria fazer uma tenda lá e ficar lá no monte lá, e aí eles ouvem uma voz do céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Qual é o desejo do Pai? Glorificar o Filho, e o Espírito faria isso. Então a pregação verdadeira não é humanista, mas ela é cristocêntrica. Ela precisa estar centrada em Cristo, isso precisa ser reafirmado constantemente, porque nós temos uma pregação centrada no homem. O próprio Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele vai dizer que ia surgir no meio da igreja, sutilmente, assim como surgiu no meio do povo de Israel no Antigo Testamento, sutilmente pregadores que iam introduzir heresias destruidoras, que iam surgir dissimuladamente no meio da igreja. E o que essa heresia faz? Nega o soberano Senhor Jesus Cristo. Então, como você sabe que uma pregação está sendo conduzida pelo Espírito Santo? Ela exalta Cristo. Se ela nega Cristo, ela exalta quem? Exalta o homem. E as pessoas gostam de ouvir mensagens que exaltem o homem, porque movidas pela coceira nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, cercar-se-ão de mestres que falam segundo as suas próprias cobiças. Há uma pregação centrada nas pessoas, na cobiça das pessoas. Sutilmente estão exaltando o homem, irmãos. O homem. Veja as músicas que estão sendo oferecidas aos evangélicos. Irmãos, às vezes eu me incomodo com músicas que eu ouço e estão cantando o amor de Deus. Aí sempre, como é que você se incomoda com a música que está cantando o amor de Deus? Sabe por quê? Porque a confusão é tão grande que as pessoas misturaram o amor apaixonado do homem com o amor de Deus. O amor de Deus é exclusivo, irmãos. Nada se compara ao amor de Deus. Mas as pessoas misturaram tudo num lugar só. Então, o homem, ele ama aquilo que tem valor, logo o seu amor é egoísta. Quando o rapaz chega para a moça e diz assim, eu te amo. Aí a moça pergunta para ele, mas o que você viu em mim? Aí ele diz, mas você é linda, a sua beleza é perfeita. Aí ela, querendo mostrar uma humildade, ela fala, são seus olhos. Não é verdade? Agora, quando Deus diz para um pecador, eu te amo, aí se o pecador perguntar para ele assim, eu não sei o que o senhor viu em mim, ele vai dizer nada. Percebe como é diferente o amor de Deus? Quando eu leio Ezequiel, irmãos, estou lendo Ezequiel, eu falo assim, rapaz, o povo reclama de mim, devia ver Ezequiel. Eu não vejo, a gente começa a ver assim, a gente sabe que a mensagem é positiva porque é mandada por Deus. Se eu fosse olhar do ponto de vista humano, mas esse cara não prega nada positivo, só negativo, 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 negativo. Se tem alguém que lembra a gente que a gente é pecador, é Ezequiel. E aí eu falo que muitos crentes não aguentariam uma exposição de Ezequiel. E quando chega no capítulo 16 de Ezequiel, Ezequiel fala para o povo, vocês acham que vocês são alguma coisa?
Deus amou vocês porque o valor do amor dele está nele. Está nele. Vocês eram como um bebê que nem a mãe quis. Um bebê abandonado, cujo cordão umbilical nem foi cortado e o sangue não foi limpado com sal. Vocês estavam desprezados, mas o Senhor, por causa do valor que há nele, Ele encontrou você e Ele cuidou de você. E você está aí hoje por causa dele. Ele diz para o povo dele, vocês nem eram o maior povo, vocês eram o menor do povo. Mas eu encontrei você e eu amei você. Percebe a diferença do amor de Deus? Deus ama o que não tem valor. O amor de Deus é assim, irmãos, o valor está no sujeito e não no objeto. O amor do homem é o contrário. Ele vê valor no objeto, então o amor dele é egoísta, é o que o objeto pode oferecer para ele. Nós não oferecemos nada para o Senhor. Então quando as pessoas estão cantando o amor de Deus, eu fico pensando, que amor que eles estão pensando? Se estiver pensando nesse amor do homem, isso não é adoração a Deus, é adoração ao homem. Está adorando o homem em nome do amor de Deus. Então a gente está tendo que definir o que é amor para depois cantar o amor de Deus, para a gente saber qual o amor que nós estamos louvando, o que nós estamos cantando. Então a pregação verdadeira não é uma pregação conduzida, não é uma pregação centrada no homem, mas uma pregação centrada em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chegou aos Coríntios, disse, eu, irmãos, quando estive entre vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão única e exclusivamente a Jesus Cristo, e este crucificado, ou seja, a minha pregação está centrada em Cristo. Eu não quero saber de mais nada, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado, porque ele não queria que a fé das pessoas se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no Espírito e poder. Então a pregação, conduzida pelo Espírito Santo, ela anuncia toda a verdade. Ela exalta Cristo, a grande esperança para o homem pecador. Terceiro, irmãos, terceira realização do Espírito Santo por meio da pregação. Ela apresenta todo o caráter de Deus. Versículo 15, o Senhor Jesus diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus diz aqui, tudo que o Pai tem é dele e que o Espírito receberia do que é dele e haveria de anunciar. O Espírito apresentaria o Pai no Filho. João, ele escreveu no começo do seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós conhecemos o Pai por intermédio do Filho. Quando ele disse para os seus discípulos que se eles conhecem a ele, conhecem o Pai, Filipe diz para ele, aí no capítulo 14, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então quando o Espírito anunciasse o que é de Jesus, anunciaria também o que é do Pai. Sabe o que nós estamos vendo aqui? É a trindade na pregação. É a trindade. O Pai não está fora aqui. O Espírito está agindo, exaltando a Cristo e revelando o Pai. O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor Jesus definiu, irmãos, a pregação e o anúncio da vida eterna como um anúncio do caráter de Deus. A pregação conduzida pelo Espírito Santo anuncia o caráter de Deus por completo. Ela faz Deus conhecido. A pregação conduzida pelo Espírito Santo coloca o homem diante de um Deus santo. A pregação bíblica é a exposição sobre Deus, como Ele se revela na Escritura. Não é especulação sobre os pensamentos de alguém sobre Deus, sobre as opiniões de alguém sobre Deus. É o que Deus é e o que Ele faz. Porque conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Quando ele ora em João capítulo 17, ele disse, Pai, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a Ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele desse a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, e a Teu Filho a quem enviaste. Como o Senhor Jesus definiu a vida eterna? Conhecimento de Deus, e dele próprio.
Então nós devemos proclamar a verdade, proclamar Deus. Esse é o caráter da igreja, inclusive. Pedro disse: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Deus. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então a igreja, quando proclama sobre Deus, ela mais uma vez está associada ao ministério do Espírito Santo, que é apresentar Deus na pessoa do Filho. Então a pregação é sobre Deus. Agora, você quer ver alguém sendo destruído? É a falta de conhecimento de Deus. O profeta Oséias disse que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento, porque aqueles que tinham a responsabilidade de fazer Deus conhecido, estavam rejeitando a isso, que eram os sacerdotes. E ele diz: por que me rejeitaste? Eu também te rejeitarei. E aí Deus dá um mandamento por meio de Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a falta de conhecimento de Deus é que é o problema. Nosso problema, irmãos, não está naquilo que pensamos, muitas vezes. Nosso problema está em reconhecermos Deus, em vermos o Senhor. Então a pregação bíblica é Deus apresentando a si mesmo para um povo. É o pecador diante do Deus Santo. Isso é pregação, irmãos. A pregação conduzida pelo Espírito Santo, ela apresenta Deus de tal forma que as pessoas ficam com medo. E é medo mesmo, viu, irmãos? Não é medinho. É medo. Mas é um temor que gera sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Paulo está pregando para o governador Félix, lá em Atos capítulo 24, versículo 25, diz que ele pregou a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E aí diz que o governador Félix ficou com medo. Amedrontado, ele falou para Paulo: olha, pode sair, depois que eu tiver um tempo eu mando chamar de novo. Está escrito lá, amedrontado, porque Paulo apresentou Deus de tal forma para ele, que ele ficou com medo. Sabe, irmãos, um sintoma da falta de poder em muita pregação hoje, é que as pessoas não têm medo. As pessoas estão como nos dias de Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículo 12, vai dizer que o povo andava dizendo assim: ah, Deus não faz nem bem e também não faz nem mal. Deus está neutro. Quando Deus é apresentado, gera um temor saudável. Eu gosto quando Pedro pregava lá em Atos capítulo 5, irmãos. E aí Ananias entrou no culto e morreu no culto, né? Que poder, né? O camarada tinha mentido para o Espírito Santo de Deus, foi entrando no culto e caiu morto. Sabe esse povo que quer dom aí, não quer esse dom de Pedro também, né? Caiu morto. 3 horas depois entra a mulher dele: mulher, eis aí os pés do que enterraram teu marido, vão te enterrar também. Caiu morto também. E aí diz que onde se anunciava estes acontecimentos, acontecia temor nas pessoas. E aí Atos capítulo 5 vai dizer, no versículo 14, que aqueles então costumavam se reunir no pórtico de Salomão, mas do restante, ninguém ousava juntar-se a ele. Já viu uma igreja que ninguém quer ir? Essa igreja, a mensagem dela, ninguém quer ir. Aí você fala: mas está louco, pastor, aí também a igreja não vai crescer. Mas, irmãos, é impressionante Atos. Capítulo 13 diz: dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Humanamente falando, ninguém queria ir. E a igreja deveria ser assim mesmo, para que humanamente ninguém queira vir. Mas o versículo 14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes agregados ao Senhor. Isso é milagre, como o pastor Josafá acabou de pregar aqui. No versículo 13 diz que a mensagem da igreja era tal que ninguém queria ir. Mas o versículo 14 diz que crescia mais e mais a multidão de crentes agregados ao Senhor, porque Deus é apresentado, e quando Deus é apresentado, só vem quem foi tocado por Deus. Que eu quero dizer, irmãos, não é vir na igreja, participar de um culto apenas, é vir para o Senhor de fato, vir para Ele. E hoje nós vemos, irmãos, uma mensagem cheia de humor, que não põe medo em ninguém, e sendo dita como mensagem do Evangelho, fazendo sucesso aí nessas mídias, e as pessoas vão lá e assistem a um verdadeiro stand-up evangélico, cujo objetivo é divertir o homem. E as pessoas compartilham, né? Dá o joinha lá no Facebook, né? Olha que legal isso aqui, você viu? Um novo jeito. Outra doutrina.
sendo pregada e divertindo as pessoas. É o tipo de mensagem que não mostra Deus ao homem, mas apenas o homem para o homem. Eu li uma tira daquele gatinho Garfield, sabe aquele gatinho Garfield? Eu li uma tira dele, ele falando para o amigo dele, eu já estou cansado de falar de mim mesmo, vai, agora você, vai, fale você de mim mesmo. E a gente quer que a pregação fale de mim, para mim. A pregação tem que falar de Deus para mim. Tem que falar do Senhor. E certamente quando o homem vê a Deus, ele não vai encontrar muitos motivos de rir. Ele vai lamentar, chorar, o seu riso vai converter-se em pranto, a sua alegria em tristeza, porque ele se achegou a Deus, e Deus vai se achegar a ele, como diz Tiago, capítulo 4. Então Deus é santo, e o homem é pecador. É um chamado ao arrependimento, é um chamado à humildade. Então, o que é a pregação conduzida pelo Espírito Santo? Qual é a ação do Espírito Santo? Ele apresenta toda a verdade, ele exalta a Cristo, e ele apresenta o caráter de Deus. A pregação conduzida pelo Espírito Santo é clara e direta, e dá às pessoas de vir ou de ir embora, mas nunca elas ficam na neutralidade quando Deus fala. Esse é o poder do Espírito Santo na pregação. Que Deus nos dê, irmãos, púlpitos e pregadores que possam pregar como os apóstolos sob o poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos.